Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando mecanismos da mediunidade. Hoje vamos tratar dos efeitos intelectuais. Nas ocorrências cotidianas. No estudo da mediunidade de efeitos intelectuais, podemos invocar as ocorrências cotidianas para ilustrar a nossa conceituação de maneira simples. Basta examinar o hábito como cristalização do reflexo condicionado específico para encontrá-la, a cada instante, nos próprios encarnados em si. Tomemos o homem moderno buscando o Jornal da Manhã e vê-lo-emos procurando o setor de noticiário com que mais se sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos divulgados. Formará então largos raciocínios sobre o melhor modo de amealhar os lucros possíveis, e se o cometimento demanda a cooperação de alguém, buscá-lo-á incontinente na pessoa de um parente ou afeiçoado que lhe partilhe as visões da vida. O sócio potencial de aventura ouvir-lhe-á as alegações e mecanicamente absorver-lhe-á os pensamentos, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e realizações previstos em termos análogos. Cada um, de per si, falará na ação em perspectiva, com impulsos e resoluções individuais, embora a ideia fundamental lhe seja comum. Pelo reflexo condicionado, específico, aurido através da imprensa, ambos produzirão raios mentais subordinados ao tema em foco, comunicando-se intimamente um com o outro e partindo no encalço do objetivo. Suponhamos, porém, que o leitor se decida pelos fatos policiais. Avidamente procurará os sucessos mais lamentáveis. Finda a voluptuosa seleção dos crimes ou desastres apresentados, escolherá o mais impressionante aos próprios olhos para nele concentrar a atenção. Feito isso, começará exteriorizando na onda mental característica os quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão ao redor dos fatos ocorridos. Nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas que, em lhe escutando as conjecturas, passarão a cunhar pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver, não obstante cada um se mostre em campo pessoal de interpretação. Daí a instantes, se as formas pensamentos fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, a lhes nascerem na mente, no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. E, por vezes, semelhantes conjugações de ondas desequilibradas culminam em grandes crimes públicos nos quais espíritos encarnados, em desvario pelas ideias doentes que permutam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana, efetuando atos de extrema ferocidade em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva, para, mais tarde, responderem às silenciosas arguições da lei divina, cada qual na medida da colaboração própria no que se refere à extensão do mal. Ou seja, todos nós somos responsáveis por nossas produções mentais, sejam elas quais forem. Se nós pensamos coisas positivas, estamos colaborando com as coisas positivas. E se pensamos coisas negativas, somos também fabricantes do mal, que muitas vezes reclamamos que exista. Continuando. Mediunidade ignorada. Na pauta do reflexo condicionado específico, surpreendemos também vícios diversos, tão vulgares na vida social, como seja a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo.
esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião ou conversação. Quantos lhe aderem ao mote passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas, pensamentos estranhas, entre as quais permanece o conjunto em comunhão temporária, do qual cada um se retira, experimentando excitação de natureza inferior à caça de presa para os apetites que manifeste. Como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que vem a perpetrar, conforme a onda mental que deitou de si mesmo. Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva, qual se observa nos efeitos físicos a eclosão da força psíquica nos efeitos intelectuais pode surgir em qualquer idade fisiológica, verificando-se muita vez a simbiose entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada, desde que o renascimento dessa última, pela ocorrência da conjugação de ondas. Em todos os continentes podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mas, destacadamente, os expositores e artistas da palavra, na tribuna e na pena, como veículo mais constantemente acessíveis ao pensamento, senhoreadas por espíritos desenfaixados do liame físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores em largos processos de mediunidade ignorada, fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Mediunidade disciplinada. Imaginemos que certa personalidade se dispõe a disciplinar as energias medianímicas segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar, tão simplesmente quanto possível, todos os problemas do destino e do ser. Admitida ao círculo da atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideações. De certo que nos serviços de intercâmbio experimentará largo período de vacilações e dúvidas, porquanto morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, com que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizada, a princípio supõe que as ondas mentais alheias, incorporadas ao campo de seu espírito, não sejam mais que pensamentos arrojados do próprio cérebro, ilhado no fulcro da consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão. Habitualmente se tortura o medianeiro, perguntando imponderado se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem perceber-se de que ele próprio é um espírito responsável com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Passividade mediúnica. Se o médium consegue transpor valoroso a faixa de hesitações pueris, entendendo que importa acima de tudo o bem a fazer, procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece, à espiritualidade superior, e passa então a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. Quanto mais se lhe acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se lhe sutilizam os pensamentos, e com isso, mais se lhe aguçam as percepções mediúnicas que se elevam à maior demonstração de serviço
de acordo com as suas disposições individuais. Com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tangem as cordas do piano na produção da melodia, assim como as ondas sonoras se associam na música às zonas mentais e se conjugam na expressão. Se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico aparece o toque do artista. Nessa base, identificamos a psicografia, desde estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos em consciência das inspirações e premonições. Conjugação de ondas. Vemos que a conjugação de ondas mentais surge presente em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam aquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins. É natural dessa forma que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam, às vezes, extremamente preponderantes, porquanto, se não há riqueza de material interpretativo no fulcro receptor, as mais vivas fulgurações angélicas passarão a despercebidas para quem as procura, com sede da luz do além. Cabe-nos reconhecer que, excetuados os casos especiais em que o medianeiro e a entidade espiritual se completam de modo perfeito, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos, via de regra, assimilarão as manifestações até que a força psíquica da humanidade se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada para a mais aprimorada evidência do plano superior. Clarividência e clareaudiência. Idêntico mecanismo preside os fenômenos da clarividência e da clareaudiência, porquanto, pela associação avançada dos raios mentais entre a entidade e o médium, dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas no recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se, contudo, em expressões variadas. Escasseando os recursos ultrassensoriais, surgem nos médios dessa categoria a evidência, a vidência e a audição interna, vidência e audiência internas, mais entranhadamente radicadas na conjugação de ondas. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas nas quais se afigura ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundeza dos ouvidos. Muita técnica, né, meus amigos? Muita coisa que vem exemplificar o que foi explicado do ponto de vista da física, da eletricidade, etc., nos primeiros capítulos do livro. Estamos aprendendo. Aos poucos, vamos entendendo cada vez melhor. Eu deixo vocês aqui hoje, mas espero todos no próximo capítulo.